Liliane Opperman, doutora nutróloga, muito obrigada pela presença. Mais uma vez juntas aqui. Exatamente. Que legal. Fomos umas 3 vezes Umas 3, juntas. acho que essa é a terceira. É isso E aí. é sempre uma aula, a gente sempre aprende muito com você. E aprende, até porque você explica de uma forma que é muito gostosa de ouvir, você é tranquila, você é calma. E é gostoso porque a gente aprende mais ainda, você é muito didática também. Eu ouço muitas pessoas elogiarem isso de você, é muito bacana. Obrigada. O assunto de hoje é bem complexo, eu prometo complexo. que eu vou tentar ser didática. Ah, eu tenho certeza que vai conseguir. Ó, probióticos, tem muito pra gente falar e tem muito fato e muito fake por aí também. Com que é certeza. importante prestar atenção, né, doutora? Exatamente. E aí os probióticos, eles realmente são muito importantes para a nossa saúde. E até eu estava lendo sobre o assunto, eu descobri algumas coisas que eu nem imaginava que era tão importante. Eu descobri, enfim, eu quero até que você me confirme se eu estiver errada, que até para tratamento do autismo ele é utilizado. Eu achei isso fantástico, eu não sabia. Cada vez mais tem se estudado a conexão cérebro-intestino, né? Então, se a gente pensar toda a parte cognitiva, até mesmo a gente falando de cérebro, né? Não só autismo, mas transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, demências, né? O Alzheimer, tudo isso é importante, né? A gente pensar que aquilo que está no intestino, que de fato é o nutriente que vai chegar, ele vai absorver para poder, de fato, nutrir os nossos órgãos e sistemas. E essa biodisponibilidade depende da nossa microbiota. Então, é muito importante. Cada vez mais tem se estudado microbiotas específicas para o tratamento de doenças e como coadjuvantes, não eliminando os tratamentos convencionais, mas como coadjuvante aí numa dietoterapia funcional, né, que é muito importante no autismo, né, e muito importante eliminar glúten, que é extremamente inflamatório, né, para os pacientes com autismo. A gente conversa com várias mães aí e vê que, de fato, elas não têm essa noção, né, a lactose. Sim. Então, juntar com probióticos e fazer a dietoterapia é essencial. Agora, só para entender e para dar uma introdução aqui mais certinha, vamos explicar o que são esses probióticos. É um tipo de bactéria? É um tipo de bactéria do bem, né? Quando a gente fala bactéria, a gente já pensa... pensa... então, porque causa essa coisa, falar bactéria parece que é algo sujo, que é algo ruim. Mas faz parte da nossa vida. Nós temos tanto as ruins, mas as boas para combater, certo? E muito importante as boas para combater. Às vezes as pessoas utilizam tempo de antibiótico e aí a gente tem que novamente entrar com alguns probióticos após uma antibiótico-terapia. Então, os probióticos, o que são? São bactérias, micro-organismos vivos que precisam estar num alimento ou acrescentado ou fazendo parte naturalmente de um alimento que chegue vivo até o intestino para executar suas funções, que esteja numa concentração adequada, que resista aos ácidos, né, do todo o aparelho digestivo, né, a bile, e que aí possa executar as suas funções. Onde ele fica vivo, ele precisa desse organismo, né? Deste hospedeiro, e ele fornece benefícios, por isso são probióticos. Muito bom. Vamos começar então o nosso fato ou fake colocando o primeiro na tela, a primeira questão aí na tela. Fato ou fake? No tratamento de candidíase de repetição, o uso de lactobacilos está indicado? É fato ou fake? É fato. É fato. Às vezes aquela paciente tem uma candidíase de repetição e, enfim, muito do nosso pH, né, do organismo, que está relacionado também com candidíase. Às vezes é muito comum a candidíase pré-menstrual e a gente utiliza alguns probióticos justamente nessa fase pré-menstrual que é comum ter candidíase. Ou mesmo as mulheres que às vezes ficam mais estressadas, porque quando você tem o emocional abalado, a imunidade também cai, né? Sim. Então, o uso de alguns probióticos, né, raminosos, são muito utilizados para o tratamento de candidíase. Alguns lactobacilos, inclusive de uso vaginal, não só por boca, mas também por aplicação vaginal. Olha só. Para ajudar nesses tratamentos, né, que são às vezes de repetição e que causam tanto sofrimento, né, para as mulheres. É um incômodo terrível e tem que ser tratado, mas eu não sabia também que poderia ser aplicado aí no local. Olha só que interessante, a gente sempre aprende aqui, tá vendo? Eu falei para vocês. Agora, em quais alimentos que nós encontramos aí os probióticos? Nos iogurtes, no geral, tanto iogurtes feitos pelo processo de fermentação. E aí é interessante que não são todos que têm probióticos. Isso que eu ia te perguntar, não são todos então? Não são todos. Como é que eu sei que aquele iogurte tem, por exemplo? Geralmente, aqueles que têm a
acréscimo, né? Quando a gente vê, às vezes, a maioria dos iogurtes hoje, eles são acrescidos de probióticos. Então, às vezes, eles estão lá na embalagem, né? Contém tais lactobacilos. Mas muitas pessoas que fazem em casa, nem sempre esse iogurte ele vai ter a quantidade adequada de probiótico que vai resistir ao aparelho digestivo para poder executar essa função. Agora, pensando na alimentação, né, tem os alimentos que têm probióticos e tem os alimentos que têm pré-bióticos, que é muito importante também, que não são os lactobacilos, mas são as fibras, né, frutas, verduras, cereais integrais. Eles agem juntos, vamos dizer assim? Eles agem, digamos assim, para uma forma didática. Você me colocou como didática, agora eu tenho que honrar. Digamos que é para alimentar quem nos alimenta. Alimentar aquele que nos complementa. Interessante. Não adianta, às vezes, você tomar um fornecimento de lactobacilos, tudo certinho, não ingerir água, não comer fibras, não prestar atenção nesses alimentos. Então, é um conjunto de ações para que a gente tenha uma microbiota saudável, com saúde, longevidade. Perfeito. Próximo na tela, vamos ver se é fato ou fake. Alguns lactobacilos são usados como complementar, né, ao tratamento de depressão e ansiedade. Será? Será que é fato? Será que é fake? É fato. É fato. Né? Se a gente pensar no intestino como o maior produtor de serotonina, que é um neurotransmissor importante, né, para o controle de ansiedade, né, para a depressão. Então, eu vejo muitas pessoas só preocupadas com o medicamento, que é muito importante, né? Depressão e ansiedade precisam também ser tratadas com medicamentos, mas alguns probióticos têm sido utilizados, né? O Infante tem sido muito utilizado, lactobacilos infantes, para tratamento de ansiedade, de estresse, de depressão, em conjunto aí com alimentos que a gente fala, alimentos da alegria, né? Alimentos que já contêm, assim, um pouco mais de triptofano, como o próprio iogurte, né? Banana, esse triptofano é o que vai formar a serotonina. Então, a gente precisa do probiótico para ajudar nosso intestino a produzir serotonina e a gente precisa da matéria-prima para formar a serotonina, que está nesses alimentos. Exatamente, é um equilíbrio aí, né? Precisa de vários componentes para formar esse equilíbrio, então. Isso aí. Mais um fato ou fake, estou aprendendo direitinho, né, doutora? Com certeza. Olha lá, fato ou fake, todas as bactérias que não causam doenças ao ser humano podem ser probióticos. Fato ou fake? É fake. Para ser um probiótico, não basta não causar doenças, tem que causar benefícios. Então, se a gente pensar que quase tudo tem bactéria, e por isso os nossos ácidos, né, por isso o nosso tubo digestivo, muitas bactérias são inócuas, porque a gente acaba combatendo, então elas não fazem nem mal, nem bem, mas a ideia é que elas cheguem vivas e façam bem chegando no intestino, para que a gente possa considerar um probiótico. Tá certo, é isso aí. Agora tem perguntinha do público, doutora. Vamos ver aí quem mandou. Olha que legal. A Pamela pergunta o seguinte: gostaria de saber se fibras em pó vendida em farmácias são consideradas probióticos. Como essas fibras agem no intestino? Essas fibras, geralmente, quando a gente fala fibra, a gente tem que pensar em pré-biótico, não em probiótico. Elas são boas para os probióticos? São boas, mas elas são pré-bióticos. Elas agem no intestino, retendo mais água. Então, por exemplo, muitas pessoas com o intestino mais ressecado, elas acabam utilizando essas fibras, porque às vezes tem dificuldade de adquirir as 25 a 30 gramas dia que a gente precisa para o nosso funcionamento intestinal pela alimentação. Então, elas preferem, às vezes, utilizar de farmácia. Para quê? Para que essa fibra puxe água e deixe a consistência fecal melhor, para que a pessoa vá ao banheiro diariamente, para que ela não tenha nenhum problema intestinal. Tá certo. E todos os probióticos, por exemplo, que eu encontro no kefir, ou no leite fermentado, ou no iogurte, eles são todos iguais? São bem diferentes. Até mesmo os leites fermentados de diferentes marcas têm diferentes tipos de probióticos. Tá certo. Vamos mais uma perguntinha do público. Olha que legal. Vamos ver aí o Gustavo. Beijo, Gustavo. Pergunta o seguinte: existe algum exame capaz de verificar as nossas reais necessidades de suplementar a nossa flora intestinal? Existe sim, inclusive a gente faz bastante lá na clínica, é um exame da microbiota intestinal,
é feita com um suave, né, de fezes, não é um exame de fezes como a gente faz, geralmente pega inteiro no potinho. E aí vem o percentual de cada tipo de bactérias. Por exemplo, vou contar uma coisa muito interessante, que talvez as pessoas que estão aí tentando emagrecer, que tenham dificuldades, não saibam. As pessoas mais obesas, elas tendem a ter um tipo de bactéria que chama Firmicutes. Firmicutes. E as magras têm o estilo bacterioides ou bacteroidetes. Então é muito importante para uma pessoa emagrecer, ter esse equilíbrio de energia, ter essa maior quantidade de bacterioides e menos Firmicutes. Então, nem sempre pensar em emagrecimento é diminuir caloria, é olhar para aumentar exercício. Você tem que também olhar para a sua microbiota intestinal. E a partir desse exame a gente consegue atuar de uma forma mais específica com aquilo que precisa. Tá aí, muito bacana. Tem mais perguntinha, vamos ver quem mandou agora. Lia, obrigada, um beijo para você. Qual a sua opinião sobre kefir? Então a gente tem basicamente 2 tipos de kefir, né? O kefir de água e o kefir de leite. Então as pessoas que têm problema com a proteína do leite ou com a lactose, elas podem se beneficiar do uso de kefir em água. Claro que geralmente a aceitação do paladar do kefir de leite acaba sendo melhor. Mas às vezes tem receitinhas que você utiliza o kefir com uma fruta e você faz como se fosse um smoothie. Hoje em dia, né, é interessante o pessoal saber, porque eu já vi muita gente falando, mas kefir dá trabalho, o negócio cresce do dia para a noite, você não sabe o que faz com aquilo. Hoje é possível manipular, na farmácia de manipulação, o kefir. Eu geralmente prescrevo para os pacientes um mix com vários probióticos, aí eu coloco o kefir, um sachêzinho, glutamina, vários aí nutrientes importantes que a pessoa dissolve em água e toma. Agora, quer ter em casa também, não se importa com esse trabalho, é válido também. É válido. Ótimo. Mais perguntinhas, vamos lá. Tá dando para responder bastante hoje, olha que bacana. Magali, o kefir de água é alimentado com o açúcar. Ele pode engordar? Na verdade, por ele ser alimentado com açúcar, ele fermenta o açúcar. E a quantidade que a gente precisa utilizar é tão pouquinha que a gente nem vai considerar essa caloria desse açúcar assim como um comprometedor para engordar. Então a pessoa teria que consumir 1 litro de kefir, uma quantidade muito grande, que nem seria tão bom. Poderia até fazer um desbalanço da microbiota. Um copo aí de 100 a 200 ml por dia, de manhã, junto a uma alimentação saudável, é mais que o suficiente. Tá, uma quantidade boa, então, diariamente. Vamos para mais um quadro, então, de fato ou fake. Agora é assim, até para acne, o uso de lactobacilos está sendo utilizado. Será que é fato ou fake? Tcharam! É fato. É fato. É fato. Então é muito importante a gente pensar que no tratamento de acne, tão importante quanto o gelzinho que você usa à noite ou o tipo de filtro solar sem óleo, é olhar para a alimentação, né? Uma alimentação muito rica em gordura e açúcar piora a acne. E suplementar, hoje é possível, já com alguns probióticos. O acidófilos também ajuda bastante aí no tratamento de acne. Tem alguns também para tratamento de melasma, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar lá 1 minutinho. Acho que não. Então, não gente, meninas com melasma, né, sofrendo aí, fazendo tratamento, que é um tratamento difícil. O Lactobacillus johnsoni, ele é muito utilizado aí para o tratamento de melasma e dermatite atópica. Que demais, mas ele é injetado assim, não? Ele é para tomar? Não, é para tomar mesmo, mas já tem até para uso tópico. Adorei, quero agradecer mais uma vez, foi incrível como sempre. @doutora Liliane é o Instagram para você ir lá agora. @doutora Liliane, muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos aqui, a gente aprendeu demais.